Como realizar o Superchat no podcast Ministros do Altar no canal Unigrejas. Durante o podcast Ministros do Altar, transmitido toda terça-feira às 20 horas no canal Unigrejas no YouTube, você pode participar de forma ativa utilizando o Superchat. O Superchat é uma ferramenta do YouTube que permite ao inscrito enviar uma mensagem em destaque durante a transmissão ao vivo, contribuindo com um valor simbólico e ajudando este projeto. Veja como é simples participar. Acesse o YouTube e faça login na sua conta. Inscreva-se no canal Unigrejas caso ainda não seja inscrito. No horário da transmissão ao vivo do podcast Ministros do Altar, entre no vídeo. No campo do chat ao vivo, clique neste ícone. Escolha o valor que deseja contribuir, escreva sua mensagem e confirme o seu apoio. Pronto! Sua mensagem ficará em destaque no chat e poderá ser lida durante o programa. Participe, interaja e seja um apoiador do podcast Ministros do Altar, toda terça-feira às 20 horas no canal da Unigrejas. Graças a Deus, que Deus abençoe a todos e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada pastor, cada pastora, cada oficial de uma igreja evangélica que traz sobre si tanta responsabilidade, responsabilidade em relação ao reino de Deus, em relação a levar pessoas ao reino de Deus. E é por isso que nós hoje queremos compartilhar com cada com cada pastor, uma mensagem, uma palavra. Primeiro, é um privilégio poder compartilhar uma mensagem, uma palavra com cada pastor, com cada pastora aí no estado de Alagoas. E eu gostaria de falar sobre o que está escrito no livro de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Do versículo 1 até o versículo 3, que diz o seguinte: aos presbíteros, nós já entendemos que é uma palavra dirigida para nós. Quem é o presbítero? O que é um presbítero? O presbítero é um líder espiritual. O presbítero, ele é dentro da igreja cristã aquele que aconselha, aquele que ajuda na condução da comunidade, da igreja. Quer dizer, ele traz sobre si uma responsabilidade, que é a nossa responsabilidade, que é a responsabilidade que eu tenho, que o senhor pastor, a senhora pastora tem. Então aqui, essa palavra, claramente, ela é dirigida a nós. E diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Ele diz para os presbíteros: apacentai o rebanho de Deus. Então, quando nós recebemos a responsabilidade de pregarmos a palavra, de termos uma responsabilidade dentro da igreja, o senhor pastor, a senhora pastora, o senhor presbítero, diácono, diaconisa, você que tem uma responsabilidade, você é um oficial na sua igreja, um obreiro, um levita, você é um oficial na sua igreja. Quando você recebe a responsabilidade de ser um oficial na sua igreja, e todos nós que recebemos essa responsabilidade, temos que entender que nós não fazemos um trabalho para nós mesmos, para benefício próprio. Nós não podemos trabalhar visando o nosso próprio querer, a nossa própria vontade, mas como diz aqui, apacentai o rebanho de Deus. O rebanho não é meu, o rebanho não é
do pastor, da pastora, da igreja A, B, C ou D. O rebanho é de Deus. E se o rebanho é de Deus, então a minha responsabilidade como homem de Deus, como servo, como ministro do altar, é cuidar, apacentar, entender as necessidades das ovelhas, levar as pessoas não o que elas querem, porque muitas das vezes o erro que um pastor acaba cometendo é de levar as pessoas, de pensar em pregar para as pessoas o que elas querem e não o que elas precisam. Então, quando isso acontece, que nós levamos para as pessoas aquilo que elas querem e não o que elas precisam, então o que acontece? Esse rebanho, ele pouco a pouco, ele vai se desviando daquilo que é a vontade de Deus. Isso nós temos visto. Nós, pastores, temos visto quantas são as pessoas que até estão dentro da igreja, até frequentam, até participam da igreja, mas quando nós pesamos a vida espiritual dessas pessoas, nós entendemos que elas são pessoas que nada têm com Deus, estão desconectadas de Deus, das coisas de Deus. E nós temos que ter essa responsabilidade de pregar a palavra, de cuidar do rebanho, como diz a Bíblia, de apacentar o rebanho. Apacentar significa dar direção, cuidar. Apacentar significa o seguinte: eu levo aos pastos verdejantes, mas chega um momento que tem que tirar dali, tem que levar de novo para o aprisco. E essa direção, ela vem de quem? Do homem de Deus, da mulher de Deus, daquele que Deus deu a responsabilidade de cuidar, de apacentar o rebanho. Então, aqui a direção é clara: apacentai o rebanho de Deus. 1 Pedro capítulo 5, agora versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, olha só, não por obrigação, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, o homem de Deus, ele tem que ter essa consciência. Deus está colocando sobre cada um essa responsabilidade. E quando eu falo de dar às pessoas não o que elas querem, mas o que elas precisam, isso envolve muitas das vezes a emoção. Sabe, às vezes o que nós temos visto no nosso trabalho da Unigrejas, que é um trabalho que tem alcançado muitos pastores. Como eu sempre falo e sempre vou repetir, nós temos encontrado pastores que estão muito bem com Deus, que estão conectados com Deus, que estão trabalhando, que estão seguindo aqui, a palavra de Deus e pregando a palavra de Deus. Mas, infelizmente, nós também encontramos pastores que não estão bem. E por não estarem bem, acabam não apacentando as ovelhas, mas deixando que as ovelhas façam aquilo que querem e bem entendem. E muitas das vezes ele pensa o seguinte: se eu der o que a ovelha quer, então ela vai permanecer aqui comigo. Pode até ser, mas será que ela vai ter o conhecimento de Deus, de fato, de verdade? Será que ela vai ser uma pessoa através da qual o perfume de Cristo vai ser espalhado, como a Bíblia nos ensina que deve ser com todos nós? Muitas das vezes o pastor, ele pensa que ele tem que agradar a ovelha, então ele foca muito na emoção, ele foca muito nas coisas que trazem a emoção. Ele vê às vezes outros fazendo e pensa: eu vou fazer também, eu vou focar naquilo que é emoção. Emoção passa, emoção acaba, emoção não fica, emoção, quando vem as lutas, ela não sustenta a ovelha. O que sustenta é quando nós damos o que elas precisam, não o que elas querem.
E essa responsabilidade é a responsabilidade que nós, servos de Deus, temos, que eu tenho, que o senhor, a senhora tem, você, oficial de uma igreja evangélica, tem. Cada um de nós pesa sobre os nossos ombros essa responsabilidade. Ah, mas eu não estou à frente de uma igreja, mas o senhor prega, a senhora prega, o senhor, a senhora faz reunião ou aconselha, porque às vezes num aconselhamento, ali você tem a responsabilidade de apacentar o rebanho de Deus que está entre nós. E se você faz isso dando o que as pessoas querem e não o que elas precisam, então você não está apacentando. Eu sei que às vezes o pastor, ele diz assim, mas eu tenho muitas dificuldades, eu enfrento muitas lutas. Eu até listei aqui alguns problemas, algumas lutas, por exemplo, que às vezes o pastor enfrenta, a falta de apoio ministerial. Às vezes o pastor está sozinho, às vezes o pastor não tem ninguém por ele. Por isso que nós, da Unigrejas, estamos trabalhando pela unidade, para que nenhum pastor esteja sozinho mais. Nenhum pastor fique isolado, para que haja apoio ministerial, para que haja apoio no trabalho do pastor. Nós estamos aqui para isso, porque às vezes a falta de apoio ministerial, às vezes a pressão emocional e familiar que muitas das vezes o pastor tem. São problemas que o pastor passa, escassez de obreiros preparados. Ele diz assim, poxa, eu não tenho obreiros que me ajudem, preparados para me ajudar. Nós temos dificuldades sociais da região que o senhor está, da região que o senhor mora, não é? E às vezes por causa dessa dificuldade social, a sua igreja tem passado por lutas, por provas. Às vezes as dificuldades são imensas. E tudo isso, se o pastor não tiver a convicção daquilo que ele está fazendo, do trabalho que ele está fazendo, então o que acontece? Ele acaba desanimando. Ele acaba se deixando levar, ele pensa assim, se eu der o que a pessoa quer, ao invés do que ela precisa, eu vou ter mais gente na igreja, pode até ser, mas não será um trabalho que agrada a Deus. Aí você vai na força do seu próprio braço. Mas quando você agrada a Deus, quando você apacenta as ovelhas, quando você assume o papel de pastor, de pastora, de ministro do altar, quando você não se deixa levar pela circunstância, pela situação, mas você olha para a palavra e confia em Deus. Confia na ação de Deus, confia no que Deus promete. Ele promete. Quem o chamou é fiel e o fará, está escrito. Então, quando você confia que Ele que te chamou, Ele fará a obra acontecer, fará suprir as suas necessidades, fará com que o seu trabalho, que é focado na palavra de Deus, não em emoções ou qualquer outra coisa, ele venha desenvolver para o ganho de almas no reino de Deus. Quando você crê nisso, então essas lutas aqui, essas lutas, dentre as quais existem até muitas das vezes a desvalorização do seu ministério. Como eu falo, eu já estive em países onde nós lutávamos muito pelas pessoas, mas quando as pessoas alcançavam aquilo que elas queriam, seja uma cura, seja a resolução de um problema na família, elas acabavam desprezando tudo que nós fizemos e voltando a viver no mundo. Não importa, se eu sirvo a Deus e se eu tenho um propósito, mesmo assim eu continuo confiando na promessa de Deus. Isso é apacentar as ovelhas, o rebanho de Deus que está entre nós. Então, quando eu tenho essa consciência, o que eu faço? O que eu faço para que Deus possa ser comigo? Bom, eu faço algumas coisas. Primeiro, eu mantenho uma resistência espiritual. Eu estou focado no meu Deus. Eu estou olhando para Ele. Eu não deixo que nada, nem ninguém, nenhuma situação ou circunstância venha afetar o meu propósito com Deus. Eu tenho um ideal. O ideal, quando a pessoa tem um ideal, ela luta por esse ideal. Eu sempre dou o exemplo de pessoas que o ideal dela,
e você vai saber que existem pessoas assim, o ideal que elas têm é de proteger, por exemplo, um animalzinho que está sofrendo. Eles enfrentam qualquer coisa para proteger um animalzinho. Eles entram em lugares perigosos, eles enfrentam pessoas violentas. O ideal deles é resgatar aquele animalzinho e dar uma vida digna para aquele animalzinho, o que é muito nobre. É muito nobre. Mas o nosso ideal vai além, porque nós estamos falando de almas. Nós estamos falando de pessoas. Nós estamos falando de salvação, de vida eterna. Então, quando eu tenho um ideal, eu creio no meu chamado e eu tenho um ideal de salvar almas, então eu tenho resistência espiritual. Eu não me importo com o problema. Eu permaneço firme na minha luta. Eu permaneço firme no meu propósito. E é óbvio que Deus, vendo o meu propósito e a minha luta, Ele vai ser comigo para me abençoar. O que mais que eu faço? Além da resistência espiritual, eu entendo a minha dependência de Deus. Eu não vou desistir, eu não vou olhar para trás, eu não vou abandonar, não porque sou melhor que ninguém, mas porque eu dependo de Deus. Eu tenho uma luta, então joelho no chão, falo com Deus, me humilho perante a poderosa mão de Deus e creio que Ele vai fazer cumprir o que Ele prometeu. Então, dependência de Deus. Pastor, pastora, nós temos que exercer dependência de Deus. Temos que depender de Deus. Então, resistência espiritual, dependência de Deus. E mais uma coisa que nós podemos fazer é nós mesmos. Se há desvalorização do ministério, então eu mesmo vou valorizar o meu ministério. Eu vou entender que o meu ministério não é qualquer coisa. Eu vou entender que o meu ministério não é algo assim que eu caí de paraquedas. Não, foi Ele quem me chamou. Foi Ele quem me escolheu. Foi Ele quem me colocou na posição em que eu estou, seja para cuidar de muitos ou de poucos. Seja para que eu tenha uma responsabilidade de muitas igrejas ou de uma igreja pequena, não importa. Foi Ele quem me colocou e isso é muito, porque fui escolhido por Ele, fui escolhido a dedo. Então, se eu entendo isso, eu valorizo o meu ministério e eu faço o que Ele diz para que eu tenha que fazer. Cuidar do rebanho. Versículo 2, 1 Pedro 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, eu tenho que ser exemplo. Exemplo de resistência espiritual, exemplo de dependência de Deus, exemplo de valorização daquilo que eu tenho feito para o meu Senhor. Ainda que há perseguição, ainda que há calúnia, ainda que falam, porque falam dos pastores, falam de nós, não falam? Mas ainda que falem, eu tenho certeza que o que eu estou fazendo para agradar a Deus. Eu estou fazendo para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, glorificado. E se eu tenho essa consciência, e se eu tenho essa resistência espiritual, essa dependência de Deus, então como homem de Deus, como mulher de Deus, como ministro do altar, como pastor, como pastora, eu tenho certeza que Deus, Ele vai me honrar, vai te honrar, e quem vai ganhar com isso não sou eu, nem o senhor, nem a senhora. Quem vai ganhar com isso é o reino de Deus. Tenha essa fé, pastor, pastora, creia nisso. Use a sua fé, use a sua comunhão com Deus para que os seus olhos permaneçam nele. Faça o seu trabalho de homem, de mulher de Deus que Ele o chamou para fazer. E não se importe com as lutas, com as dificuldades, porque quem te chamou é fiel e Ele vai honrar a sua fé.
tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você está passando por um problema, por uma luta, por uma dificuldade, se você está passando por uma situação difícil, fique de pé aí aonde você está agora. Deixe-me orar, vou chamar o pastor Cavalone aqui para unir as mãos comigo. O pastor Cavalone vai unir aqui as mãos comigo e nós vamos orar aqui juntos para que Deus, pastor Cavalone, que é pastor junto conosco na Unigrejas, pastor da Assembleia de Deus, Ministério Belém, e juntos aqui, de mãos dadas, nós vamos orar para que Deus sustente você, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus te dê forças, para ter o que está aqui, ó, resistência espiritual, dependência de Deus e valorização do seu chamado. Vamos falar com Deus. Se o senhor está de pé, a senhora está de pé e quer a ajuda de Deus, vamos falar com Deus agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou de mãos dadas junto ao pastor Cavalone, meu Deus. E assim, meu Pai, pela fé, nós estamos de mãos dadas com cada pastor, com cada pastora, com cada oficial de uma igreja evangélica, meu Deus, que nesse momento, meu Pai, esteja passando por uma luta, talvez até com pensamentos de desistir, de abandonar o ministério. Mas, meu Deus, eu te peço que esta palavra, que meu Deus, este entendimento que o Senhor nos dá através da tua palavra, venha alcançar este homem de Deus, esta mulher de Deus agora. Ó, meu Pai, e que em nome do Senhor Jesus, meu Deus, esse homem, esta mulher receba forças para continuar, para salvar almas, para olhar para o Senhor. Meu Deus, que este homem, esta mulher de Deus, não olhe para a situação, para a circunstância. Meu Deus, que este homem, esta mulher de Deus não se venda pela necessidade que a igreja passa, mas que eles permaneçam confiantes de que o Senhor, meu Pai, o Senhor supre as necessidades, o Senhor atende às necessidades, o Senhor faz, meu Pai, com que cada um deles sejam abençoados. Meu Pai, nós abençoamos os pastores, abençoamos este encontro de pastores, abençoamos a vida de cada um dos teus servos e te pedimos, meu Pai, que esta unidade, Senhor Jesus, esta unidade que nós temos trabalhado, meu Pai, esse pilar que nós temos trabalhado, unidade para alcançar a qualidade, o evangelismo, alcance agora cada um destes teus servos e que unidos, meu Pai, num só propósito, que é o teu reino, cada igreja, cada pastor, cada pastora desenvolva o trabalho que o Senhor colocou sobre nós. Meu Pai, nós abençoamos a vida deles em nome de Jesus e aqui em unidade nós concordamos na terra para que seja concordado nos céus, que os teus servos sejam fortalecidos e que todas as igrejas e todos os ministérios venham crescer para louvor, honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Então, que Deus abençoe esse encontro de pastores, cada dia mais nós possamos ganhar almas para eles. Tá bom? Nós aqui, eu, pastor Cavalone, concordamos aqui na terra para que seja concordado nos céus, que cada um dos senhores e das senhoras sejam abençoados. Fiquem com Deus, obrigado pela oportunidade para estarmos compartilhando uma palavra, uma mensagem de fé com cada pastor e pastora. Deus abençoe e que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Localizada no bairro do Pari, em São Paulo, a sede da Unigrejas, que antes era uma igreja coreana, conta com amplo espaço para curso de capacitação bíblica e teológica, salão de festas, salas administrativas e a nave principal, destinado aos cultos e eventos maiores, como os casamentos. O centro de eventos da Unigrejas tem sido palco de um grande mover de avivamento espiritual para as igrejas das mais diversas denominações evangélicas. Quer conhecer o centro de eventos? Nós o receberemos de braços abertos.
A Unigrejas tem como fundamento 3 pilares que são inspirados em João 17:21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Unidade é a comunhão entre todas as igrejas evangélicas, cada qual com a sua própria identidade que deve ser preservada e respeitada, pois todos fazemos parte do mesmo corpo e Cristo é o cabeça. Que eles também sejam um em nós. Qualidade é a virtude que se alcança com pessoas realmente convertidas, nascidas de novo, com a vida pautada na palavra de Deus. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Evangelismo é obedecer a ordem do Senhor Jesus entregue como missão do ID. Mande uma mensagem para o número 11 958 45 0103 ou siga-nos nas redes sociais e faça parte você também da Unigrejas. Em unidade nós estamos, como igreja do Senhor, sacrifício vivo, para sempre em teu altar. Quero ser usado, meu Deus, por tuas mãos, para levar a esse mundo a tua salvação. Toca-me com brasas do altar, eis-me aqui, renova-me, pois quero para sempre te servir. Usa-me conforme o teu querer. Quero ser um fogo abrasador. Usa-me como ministro em teu altar, ó meu Senhor. Gasta minha vida, gasta minha vida, gasta minha vida até o fim. Toca-me com brasas do altar, eis-me aqui, renova-me, pois quero para sempre te servir. Usa-me conforme o teu querer. Quero ser um fogo abrasador. Usa-me como ministro em teu altar, ó meu Senhor. Gasta minha vida, gasta minha vida, gasta minha vida até o fim. Usa-me conforme o teu querer. Quero ser um fogo abrasador. Usa-me como ministro em teu altar, ó meu Senhor. Gasta minha vida, gasta minha vida, gasta minha vida até